Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo anterior, na nossa parte 2, a gente fez a nossa seção do Quem Somos aqui do nosso site, da nossa landing page, certo? Agora já temos o nosso header e temos também o nosso Quem Somos. Agora a gente vai fazer o footer, tá certo? Que é essa última parte aqui, que é basicamente a gente vai colocar aqui essa imagem, vai colocar as informações de quem fez, vai colocar a logozinha aqui, no caso aqui é a minha logo. Vocês podem estar criando uma logo para vocês e colocar também no site de vocês, tá certo? E aqui também a gente vai colocar, na verdade, aqui onde tem a logo, eu vou fazer um pouco diferente. Eu vou subir essa logo um pouco mais para cima aqui, colocar aqui uns ícones do LinkedIn, do Twitter e do Instagram, tá certo? Para que a gente e do GitHub também, vou colocar o dos quatro, para que a gente, ao clicar nesses links, seja redirecionado para essas redes sociais, tá certo? Eu vou explicar como é que a gente coloca o link. E aqui a gente vai começar a usar aqueles ícones lá do Box Icons que eu mostrei lá no primeiro vídeo, tá certo? Então, basicamente vai ser isso que a gente vai fazer nessa parte 3, tá certo? O nosso footer. Então, vamos lá. Vamos aqui para o nosso código. Vamos criar aqui mais uma seção, que é o nosso footer. Eu vou... Aqui não precisa comentário não, já tem uma tag própria. Então, vamos fazer o seguinte. Uma div que vai ser footer traço container. Aqui, deixa eu até analisar. Não, a gente vai precisar sim. A gente vai colocar, vai usar a mesma estratégia lá do header. A gente vai criar uma div, vai colocar ela como footer traço img. E aqui dentro a gente vai colocar a imagem e a gente vai colocar um background nessa div aqui, py, que é o footer image, para que a imagem perca um pouco da luminosidade. A gente aplica uma opacidade na imagem, ela perde um pouco a luminosidade e fica mais fácil da gente conseguir ler os textos que estão aqui, tá certo? Então a gente vai colocar aqui a imagem, ponto barra assets, img, footer. Aqui no alt a gente vai colocar, ver como é que eu faço a descrição aqui, globo da Terra com... Aqui são escritas de código, não está dando para aparecer tão bem, mas na verdade são escritas de código binário, certo? Então vai ser mais isso que eu vou colocar. Globo da Terra com algoritmos, enfim, vou colocar aqui com escritas de código binário. Vocês podem também colocar de outra forma, da forma que vocês preferirem, tá certo? Aqui a gente já vai ter a nossa... Errei aqui. Olha que legal essa imagem. Beleza? Então a gente só vai agora reduzir e ajustar direitinho o nosso tamanho aqui do nosso footer. Vamos aqui para o nosso código. Aqui dentro eu já vou colocar outra tag img e vou colocar a nossa logo. A logo eu acho que esqueci de colocar aqui, mas eu vou pegar aqui nos meus arquivos aqui. Essa logo não vou deixar disponível lá no repositório do GitHub porque ela é a minha. Mas vocês podem estar criando aí uma para vocês e aí vocês colocam no projeto de vocês, tá certo? Vou deixar aí aberto para vocês fazer isso aí. Vou colocar aqui, agora sim, logo dev branco. Ponto barra assets image logo dev branco. Logo Bruno Costa dev. Só um parêntese, tá certo? Aqui, quando a gente está colocando no Alt, vocês sempre tomem cuidado. E aqui também, na verdade, quando a gente está trabalhando com P, com H2, com H1, por mais que você queira colocar aqui, vamos dizer que esse título aqui do Quem Somos, a gente fosse querer colocar ele todo em maiúsculo. Por mais que seja bem mais fácil a gente vir aqui e colocar assim, ó, quem somos no maiúsculo, por favor, evita fazer isso. Por quê? Porque acontece que quem tem algum tipo de deficiência visual e que precisa que o navegador faça a transcrição auditiva para ele,
quando o navegador for fazer essa transcrição para ele, se tiver em maiúsculo, o maiúsculo, quando a gente está fazendo uma leitura, ele significa que você está falando, entre aspas, gritando. Então, ele lendo aqui o texto normal, ele vai estar lendo normal para a pessoa que está utilizando esse recurso. Só que quando ele pega assim, diretamente no HTML maiúsculo, ele vai aumentar um pouco o tom na hora de fazer a transcrição, e isso aí pode atrapalhar ou assustar um pouco a pessoa que está lendo. Que está lendo aqui normal e de repente o narrador lá do navegador grita com ele. Então não é legal. Então sempre coloca normalzinho aqui, ó. Quem somos? E como é que eu faço então para poder deixar maiúsculo? Vem aqui no CSS. Aqui no CSS tem uma propriedade que você consegue colocar para que o texto fique maiúsculo, tá certo? É a melhor forma que você tem para fazer. Não coloca maiúsculo diretamente aqui no HTML, tá certo? Isso é uma dica que vale muito para vocês e que, queira ou não, também vai ajudar bastante o pessoal que vai ver o nosso código para que não ocorra com eles esse problema, certo? Então aqui eu coloquei a imagem da nossa logo, vou colocar aqui um tamanho aqui mesmo diretamente, vou colocar 32. Deixa eu ver se vai ficar muito grande. Ela tá aqui embaixo, ficou bem pequenininha. 32 foi muito pouco. Vou colocar 100. Não sei que tamanho vai ficar esse 100 não. Mas ela é essa daqui, ó. É porque como ela é branca, não tá dando para ver tão bem. Mas 200, que aumentou. Pronto. Quando eu fizer a sobrescrição, ele vai subir ali para cima, vai ficar melhor a gente ver. Aí a gente muda o tamanho se precisar. Beleza? Aqui eu vou colocar também o meu texto, vou colocar um spam aqui embaixo e vou colocar a seguinte mensagem. Cadê aqui no Designed by Bruno Costa Dev 2022. Vou copiar esse texto, vou colocar aqui Designed by Bruno Costa Dev 2022. Aqui também a gente já vai ter disponível aqui embaixo, ó. E aqui a nossa logo. Pronto. Feito isso, eu vou logo fazer a sobrescrição. Sobrescrição não, perdão. Sobreposição do texto em cima da nossa imagem, semelhante ao que a gente fez lá no nosso header, e depois eu volto para colocar o restante dos ícones, porque senão vai ficar colocando tudo aqui e a gente não vai conseguir ver bem. Então, vou fazer logo isso. Vamos lá, dentro da nossa pasta CSS, a gente vai colocar um arquivo chamado footer.css. Criou esse cara, a gente vem aqui e já importa link .css ponto barra css footer, beleza, já importamos. Então a gente vem aqui agora e faz o seguinte, vamos colocar o tamanho do nosso footer, que vai ser, a largura vai ser 100% da nossa janela, da nossa tela, só que a altura não vai ser, ela vai ser menor. Eu vou colocar aqui apenas 50% da altura da nossa tela. Então ele vai ficar aqui. Faltou colocar aqui a classe, né? Que senão não vai funcionar não. Aqui, ou então, melhor, posso fazer aqui direto na nossa propriedade, que aí, agora sim ele vai funcionar. Beleza. Pronto, ele já está nesse 50 VH aqui, só que a imagem ainda está sobrescrevendo, então a gente vai agora tratar propriamente da nossa imagem diretamente, que aí sim vai ficar tudo ok. Footer.img, a gente vai colocar um width de 100%, 100% que ele tem disponível, uma rate de 100% que ele tem disponível. Note que aqui é o seguinte, a gente pode confundir quando a gente coloca 100%, que ele vai pegar 100% da tela, mas não é. Esse footer img aqui, ó, ele é esse cara aqui, essa div aqui. Ela está dentro da div py, que é esse footer aqui, ó. Então, esse cara aqui, eu falei que ele vai ser 50% de altura em relação ao tamanho da tela. Então, quando eu digo que o filho vai ter 100%, ele vai ter essa totalidade aqui, ó, e não o tamanho inteiro da tela. Porque eu estou dizendo 100% do filho, mas no caso 100% do pai aqui, ó. Então, ele vai pegar só metade da tela, não é aqui, porque aqui a gente vai estar utilizando a herança, tá certo? Então, acho que deu para entender direitinho. Beleza, aqui, note que a nossa imagem, ó, já subiu aqui para cima, porque aqui, de fato, é onde
termina a nossa tela, ela está aqui maior porque a gente não sobrescreveu ainda o tamanho da nossa imagem, mas a gente vai fazer isso agora. A gente vai vir aqui, lembra daquele overflow hidden que a gente usou? Vamos usar a mesma coisa aqui, overflow hidden, certo? E aqui a gente vai colocar um position relative. Note aqui agora, ó. Beleza? Agora sim, eu não tenho mais rolagem para baixo, ó. Eu não consigo mais rolar mais nada, certo? Esse aqui é o tamanho que está disponível. E o texto, inclusive, com a nossa logo sumiu. Porque a gente vai fazer aqui agora com que ele volte. Vai fazer a sobreposição. Igualzinho a gente fez lá no Hero. Footer container, que é esse cara aqui inteiro, certo? Que tem os textos. E a gente vai fazer o seguinte. Position absolute. E ele vai sair desse padrão que a gente tem, do padrão do fluxo normal do HTML, e ele vai sobrepor em cima da nossa imagem. Beleza? E aqui eu vou colocar um padding top de 1em para esse cara inteiramente. E vou colocar eu vou até tirar esse top, vou deixar de geral aqui, ficar um em cima baixo e vou deixar 2 em direita e esquerda. Beleza? Pronto, feito isso, agora a gente, ele ainda não vai aparecer aqui, mas a gente vai definir agora, é porque a gente não, como ele tem a posição absoluta, a gente não definiu ainda a partir da onde ele começa a contar. Então a gente vai colocar aqui o top 0, beleza? E ele vai aparecer aqui, ó, nosso top 0, e aqui está o nosso texto. Eu vou até colocar aqui mais uma classe. Esse texto eu quero que ele fique branco, então eu vou colocar aqui uma classe chamada cor branca, semelhante a essa do laranja ali. Vai ser color branca, branco. E aqui eu vou vir no meu footer e vou colocar a classe branco. Na verdade não é branco, é cor branca. Ou cor branca. Beleza, aqui eu errei. Eu coloquei cor branca, tem que colocar cor branca lá também, né? Cor branca. Beleza. Olha aqui, ó. Que legal. Já apareceu aqui. Beleza? A gente vai fazer o seguinte agora. Eu tenho a minha imagem, eu vou colocar ela, vou centralizar eles dois. A gente vai utilizar agora, aqui dentro desse container, a gente vai utilizar o Flexbox também, certo? Tá, display flex. Aqui eles vão continuar na disposição horizontal, só que eu vou fazer uma alteração. Eu vou botar flex direction column. E aí eles vão ficar agora, ó, um abaixo do outro, certo? E a gente vai vir aqui, vai colocar um justify content center, que eles vão ficar e um align items também center neste carinha aqui, beleza? Agora eles estão centralizados, nota que eles ficam centralizados assim na horizontal e também na vertical. Esse daqui eu vou colocar também qual o tamanho que ele tem disponível, que é o 100%. Opa, 100%. Agora sim ele foi para o centro da tela. Da mesma forma, a nossa altura, nós temos 100% de altura. Aqui eu vou trocar o Justify Center para Space Between, que aí vai ficar cada um em uma extremidade. No caso, o Space Between, ele joga os elementos, ele divide os dois primeiros. Se for 2 no caso, ele joga um para cada extremidade, mas se fosse 3, por exemplo, ele colocaria o primeiro lá no topo, o segundo lá embaixo no bottom e o terceiro ficaria centralizado, e entre eles ficaria um espaçamento igual, tá certo? Aqui eu vou colocar também, já aqui no meio, uma nova div. Essa div é onde vai ficar os ícones, certo? Eu vou botar aqui, ó, footer icons. E aqui dentro eu vou colocar cada ícone, tá certo? Vamos agora lá para o nosso box icons. E vamos pegar lá os ícones. Vou colocar aqui, ó, Twitter.
beleza? Então a gente vem aqui e basicamente copia esse cara aqui. Vem aqui no fonte, tá certo? E copia esse cara aqui, HTML. Foi copiado. E aqui eu só coloco aqui. Copiei errado. Copiado aqui. BX, BXL, Twitter. Acho que aqui não vai funcionar porque eu esqueci de fazer uma coisa. Aqui no Box Icon eu expliquei para vocês qual que a gente utilizar, mas não expliquei como é que de fato configurava lá no projeto que a gente vai utilizar esse cara aqui. Então você vem aqui em Usage e você vai procurar aqui onde tem fonte e você pega esse link aqui, ó, e copia ele, tá certo? E vai colocar aqui, ó, lá no header. No head, no caso, perdão. Vai importar aqui em cima, antes do CSS, beleza? E aqui automaticamente ele já vai configurar para o nosso ícone do Twitter aparecer. Deixa eu só achar aqui. E ele já vai estar, nosso ícone do Twitter já vai estar aparecendo por aqui. É porque eu não defini ainda cor para esse cara. E a gente não vai estar vendo ele de fato. Mas vamos lá. Aqui eu vou colocar dentro dessa classe aqui também, uma classe chamada icon, certo? E aqui, queira ou não, se você colocar aqui cor branca, ele já vai aparecer na cor branca. Ó, aqui o ícone tá bem pequenininho, mas tá aqui, ó. Olha como é legal a gente usar essas classes globais, né? Como facilita pra gente. Então aqui eu vou colocar, deixar só essa classe icon mesmo. Então eu vou vir aqui e vou colocar o seguinte. Eu posso colocar tendo aqui no footer, porque já é uma coisa um pouco mais específica. Então eu vou colocar aqui dentro do footer. Eu vou ter a minha classe icon, que ela vai ser da minha font size, vai ser um em, vamos ver se vai ficar bom. Esse aqui, ó, um em para 2 em, para ver. Ó, já ficou um pouquinho maior. 4 em, 4 em tá no tamanho legal. 3,5, 3.5. E aqui eu vou colocar mesmo a cor branca que já pega do global, já fica bem melhor. Cor branca, olha aí que legal. Aqui, vamos agora fazer aquele passo de colocar um background e dar uma opacidade na imagem que eu esqueci de fazer aqui. Vai ficar um pouco melhor da gente ver esses ícones, que tá muito clara essa imagem. Então vamos vir aqui e vamos fazer o seguinte. Como é que eu coloquei aqui? Aqui falta colocar uma classe também. Footer, traço img, underline, underline, img. A gente vai vir aqui, vai colocar aqui embaixo aqui para ficar pertinho do outro. Footer, img, underline, underline, img. E aqui a gente vai colocar um width 100%, um height 100%, background, deixa eu colocar aqui o background position center para ver se ele vai alinhar lá certinho. Não alinhou. Quer dizer, alinhou sim, só que ficou isso. Tirar ali o height, senão o height ia acabar forçando ele a manter no espaço que a gente tem. E não é isso que eu quero. Eu quero que ele corte mesmo. Quero que fique desse jeito aqui. Então, ó, já consegui centralizar. Inclusive, se eu colocar aqui no background position left, ele vai ficar no que estava. Vai ficar mais à direita. Beleza? Esse cara nem precisa dele. Olha que eu me toquei aqui. Com o width 100%, ele já manteve só nesse espaço que ele tem disponível aqui. Ó, já centralizou. Tá ótimo. Então, a gente vem aqui e coloca na verdade, não nesse cara aqui, mas nesse daqui de cima. A gente coloca um background color de... Eu vou colocar aqui uma cor. Um blue, só que eu vou até passar aqui por cima, colocar um pouco mais escuro aqui. Porque como essa imagem tem um fundo um pouco mais azul, na verdade bem mais escuro. Eu não vou colocar propriamente o preto não, eu vou colocar um azul um pouco mais escuro, que vai ficar melhor quando a gente der a opacidade aqui na imagem, tá certo? Object Fit Cover. Acho que esse cover também nem vai precisar não, porque ele já está centralizado direitinho. Então, vou deixar aí. E uma opacity de 0.0
0.5 ou 0.5, tanto faz. Vou colocar esse azul um pouco mais escuro para a gente ver como é que fica. Ó, ficou bem mais legal e agora dá para ver tranquilamente os nossos ícones. Eu acho que eu vou deixar um pouco mais escuro ainda. Ah, sim, ficou melhor. Pronto. Então agora a gente vai colocar. Eu vou até colocar aqui em cima. Esse cara eu vou colocar 2 aí. Para ele subir um pouco mais, para dar um espaço tanto em cima como embaixo, maior. E aqui eu vou colocar agora o restante dos ícones. A gente colocou do Twitter, vamos colocar agora do LinkedIn, do GitHub e do Instagram. Então a gente volta aqui no... Era lá mesmo. Aqui, ó. Box. Clica aqui e vamos pesquisar GitHub. Esse cara aqui, a gente vem em fonte, clica aqui, copia, vem aqui, coloca. Copia essas duas classes aqui, ó. Icon e cor branca. Ó, como facilita. Vamos lá agora em Instagram. Já temos aqui Insta. Sai da minha GitHub. Vamos pegar esse cara aqui, que é um pouco mais preenchido, para manter o mesmo padrão dos outros lá. Vou colocar aqui e copiamos a icon e o cor branca. E por último, vamos colocar o nosso LinkedIn. LinkedIn. Esse cara aqui, fonte, clica aqui, copia e vamos para o outro lado. Vamos copiar aqui, coloca o nosso icon e o cor branca. Olha que legal. Show, né? A gente vai só dar um espaçamento entre esses ícones para ficar um pouco melhor. Aqui nesse footer icons, eu vou copiar aqui essa classe e vou colocar aqui o seguinte. Ou então, a própria aqui no ícone que eu já tenho, eu posso colocar um padding. Vou colocar 0 para cima, baixo e vou colocar um em para direita e esquerda. Olha aí, ó, ele já dá um espaçamento legal. Aqui eu vou deixar nesse tamanho aqui, 3.5, se vocês quiserem diminuir um pouco, fica à vontade, tá certo? Só que aqui ele não tem ainda função nenhuma. Ele não faz nada ainda. Então a gente basicamente vai aqui englobar cada ícone desse aqui dentro de uma tag A. Tá certo? Essa tag A, ela possibilita que a gente coloque um link que a gente quer que seja redirecionado ao ser clicado nesse elemento que vai estar aqui dentro, ó, dentro do A. Então eu vou envolver ele aqui, ó. E aqui eu vou fazer o seguinte, aqui é o do Twitter, né? Eu vou pegar aqui o meu link do Twitter e eu vou copiar lá, meu perfil no caso. Vou colocar aqui a URL do Twitter. Beleza, fechou. Vou pegar agora o do nosso GitHub. Vou pegar aqui, GitHub. Ah, só faltou copiar aqui, né? Pegar o nosso A, vou englobar ele aqui dentro também. Vou abrir ele aqui. Vou colocar o do GitHub e vou logo fazer logo dos outros também. Vou ver o nosso Instagram. Não quer dizer nosso, mas é meio no caso aqui, né? Vou pegar aqui o A. Vou ver ele aqui. Feito. Agora fica mais fácil. Copiar o do GitHub, que é esse daqui. Vou copiar o do Instagram. Que é o pausa para pesquisa. A few moments later. Que é esse aqui. Meu Instagram e aqui o LinkedIn. LinkedIn. Vou pegar aqui o meu LinkedIn. Cadê você? Ver perfil. Esse daqui, copia aqui. Aqui só faltou uma coisinha. A gente vem aqui nesse cara e botar o seguinte. Cursor pointer. Pronto. Que agora sim, quando passar o mouse em cima. Aí, ó. Olha que legal. Ó. Clicou. Vai para o LinkedIn. Voltando. Clicou. Vai para o Instagram. Que legal. Clicou. Vai para o GitHub. Clicou. Vai para o Twitter. Coloquei certo. Pronto. Então, esse basicamente é o nosso footer. Eu vou diminuir um pouco essa logo, que eu achei ela muito grande. Peraí.
Peraí, 160. Ficou melhor. Tá ótimo assim já. Pronto, então aqui, basicamente, esse é o nosso footer. É o que eu queria fazer com vocês hoje. Então a gente colocou aqui a nossa imagem, colocou uma opacidade para poder diminuir a luminosidade da imagem, colocou a nossa logo, colocou... Aqui você pode colocar o nome de vocês, tá bom? Não precisa colocar o meu, não. Aqui os links para nossas redes sociais, tá certo? Você clicou, ele vai ser redirecionado para as nossas redes sociais. Aqui eu vou só botar um efeito de hover, porque a pessoa passa o mouse aqui em cima, apesar de aparecer o cursor pointer, não fica tão claro que isso aqui é um link. Então, eu vou só fazer mais uma firulinha aqui, vamos dizer assim. E, passando errado fica difícil. Está em inglês já, né? Oh, Jesus. Vamos lá. E aqui o hover. Eu vou colocar o seguinte, quando fizer o hover, eu vou mudar a cor dele para... a cor que eu vou botar. Na verdade, eu não vou mudar a cor, não. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um transform e eu vou dar um scale, escala aqui. Eu vou botar para 1.2. O que é que eu estou dizendo com isso aqui? Eu estou dizendo o seguinte. Quando eu passar o mouse em cima do meu botãozinho, ele vai aumentar em 20% o tamanho da minha escala. Esse 1 significa o 100%. Ou seja, se eu passasse só 1, ele não aumenta nada, que é o que ele já é. Agora, 1.2 ela aumenta 20% em relação ao tamanho que ele é hoje. Olha aí que legal. Agora sim ficou mais interessante. Só que ele tá aquele brutão, aquele secão o efeito. Então, vou botar aqui o transition de 0.5 segundos, ou seja, meio segundo. E vou colocar aqui o ease in out. O que é esse ease in out? Ele vai esse ease, só o ease, ele vai suavizar. Tá certo? Ease in, ele vai suavizar na entrada, quando o mouse tiver sobre o elemento, mas na saída ele vai sair mais seco, digamos assim, vai sair mais rápido. Ease in out, ele vai garantir que vai, tanto na hora de aumentar, como na hora de diminuir, ele vai fazer isso de uma forma mais suave. Então, eu vou colocar ele aqui. Acho que vai ficar bem mais, olha, mais tranquilo. Ó, note que ele espera um tempinho, ó, quando eu coloco, ele espera um tempinho, aí é que ele cresce. Quando eu tiro, ele espera um tempinho, aí é que ele volta. Ó, olha que legal. CSS é muito legal. E agora sim, oficialmente, terminamos o nosso footer. Então, esse foi o nosso footer. Eu vou colocar esse código também lá no GitHub, tá certo? Vocês ficam disponíveis para vocês fazer. Espero que tenham gostado. Dúvidas, deixem no comentário. Eu sempre vou estar visualizando. Obrigado por ficar até aqui e até o próximo vídeo.